Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está escutando esse nosso programa ou nos assistindo pelo YouTube. Esse é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos. E aí, chefe Mica, sempre alerta? Fala, Randall, beleza? Tudo bom? Tudo bem, chefão? É isso aí, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um programa. O que temos para hoje, Randall? Opa, hoje um oferecimento de Casa do Escoteiro, lá onde você acha seu uniforme, distintivos especiais, distintivos aí de modalidade, distintivo de especialidade, você também acha bibliografia. Entre em contato com o pessoal da Casa do Escoteiro, marque um horário que eles estão atendendo com o horário certinho lá, hein? É isso aí, eles são Bom, top isso aí, demais. chefão. É, E então. o que eles estão oferecendo pra gente, chefão? Lembrando que hoje, né, tem a promoção da caneca, top, top, top. Hoje sai o resultado. Então você que tá assistindo aí, né, não perca lá, passa lá no final do programa que vai ter, né, a divulgação do nosso querido promoção da canequinha Soro Scout mais Casa do Escoteiro. Então, confira lá no Instagram e ainda dá tempo de participar, né, não, Randall? Vai que dá tempo, porque o resultado sai no final do programa. E, gente, no programa passado a gente teve uma repercussão muito grande, foi muito bacana aí nas nossas redes, né? Muito elogio. Para quem não acompanhou, a gente teve uma live muito bacana no nosso canal do YouTube com a chefe Maju, que ela é responsável pelo perfil Eu Escotista lá do Instagram. E quem perdeu, tá gravado lá, vai conferir que tá disponível. Pois é, pessoal, foi muito top, muito bacana ter conversado com ela, né? E lembrando que esse programa, né, com a chefe Maju e muitos outros, né, com os assuntos muito interessantes, estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube e no Spotify, né? Nos sigam, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? Se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar no sininho para receber as notificações de quando a gente soltar algum vídeo ou for fazer uma live e não esquece né, de seguir o programa lá no Instagram e no Facebook. Perfeito, chefão. E essa semana, nesse programa, como é que estamos? Essa semana a gente vai conhecer um pouquinho, sobre as modalidades, né? Mas basicamente a modalidade do ar. Ui, modalidade do ar? Como assim, chefe? O que é modalidade do ar? Pois é, chefão, no movimento escoteiro a gente tem três modalidades, né? Mas a mais que a maioria dos grupos usam é a modalidade básica, né? Que é bem conhecido por todo mundo. E a gente tem outras duas modalidades dentro do movimento escoteiro, que é a modalidade do mar e a modalidade do ar. Perfeito, deve ser bem interessante isso aí. Vamos rodar a vinheta então para conhecer melhor isso daí. Chama o Bipi. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Pois é, pessoal, como o chefe Mika disse agora na abertura, né? Além da modalidade básica, o movimento escoteiro conta com a modalidade do mar e a modalidade do ar. E hoje aqui conosco, o coordenador nacional da modalidade do ar, o grande chefe Rudner Lauter-Jung Queiroz. Chefão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Salve, pessoal, tudo bem? Então, aqui, como o chefe Rando já apresentou, sou o Rudner. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa coisa fantástica que é a modalidade do ar, que tanto apaixona Brasil afora. Certeza, né? Seja muito bem-vindo, então, aí, Rudner, né? Pra todo mundo que ainda não te conhece, né? Conta pra gente quem você é, o que você faz na sua vida profissional, né? Qual o seu grupo escoteiro e desde quando você tá no movimento escoteiro. Bom, beleza. Começando do começo, nasci em Brasília em 1982. Sou engenheiro aeronáutico de formação. Minha graduação foi em engenharia mecânica pela Universidade de Brasília e tenho um mestrado em engenharia aeronáutica e mecânica pelo ITA, aqui em São José dos Campos, São Paulo. Eu tive uma passagem como sênior no Grupo Escoteiro Urubupungá, em Ilha Solteira, São Paulo, e retornei ao movimento escoteiro no Grupo Escoteiro Cassiano Ricardo em 2010. Então eu estou ativo continuamente desde 2010, aí já como escotista, né? E como eu até disse, né? Grupo Escoteiro Urubupungá, Grupo Escoteiro Cassiano Ricardo, dois grupos da modalidade básica. Em 2012, eu migrei para a modalidade do ar, já era um pouco ativo na modalidade, já tinha me apaixonado por esse universo, até pela minha profissão. E desde então estou na modalidade do ar. Hoje
atuando no Grupo Escoteiro do Ar Santos Dumont, 170 São Paulo. Inclusive, um salve para o pessoal do lado roxo da Força. Tamo junto aí, desde então. Beleza, chefão. Muito bem-vindo mais uma vez. E atualmente você está com a coordenação nacional, né, na modalidade do ar. E desde quando você está na gestão, né, da direção nacional da UEB, como é que você chegou nessa posição? Bom, não é gestão da direção nacional, que aí parece que eu estou num cargo bem acima do que eu estou, né? Eu sou coordenador nacional da modalidade do ar desde abril de 2019. Aliás, quando a gente entrou, já entramos em alta velocidade, porque estava ali na preparação do grande jogo aéreo de 2019. Então teve uma rampa de subida aí bem íngreme, que a gente já teve que chegar entregando o serviço rapidinho. Foi um fim de semana bem intenso para soltar o grande jogo aéreo do ano passado. Mas, bom, eu creio que eu fui convidado para esse cargo, para esse posto, por um trabalho bacana que eu realizei antes, junto de muitos amigos, como coordenador regional da modalidade do ar aqui na região de São Paulo, né? Eu, aí, na região de São Paulo, atuei por 4 anos como coordenador regional, e foram 4 anos que eu tive uma experiência muito bacana. A gente conseguiu abrir muito grupo escoteiro, a modalidade do ar cresceu muito em números e em visibilidade no estado de São Paulo. Então, eu creio que por causa disso que eu fui convidado para ir para o nível nacional. Certo. E você comentou lá que você saiu do básico e foi para a modalidade do ar e você já tinha um envolvimento, né? Como que surgiu esse envolvimento com a modalidade do ar? Bom, quando eu voltei para o movimento escoteiro lá em 2010, né, eu já trabalhava na Embraer, eu já era engenheiro da Embraer. Eu fiz o meu mestrado no ITA de 2006 a 2008, do 2009, e em fevereiro de 2008 eu fui efetivado na Embraer. Eu virei um engenheiro de desenvolvimento de produto da Embraer. Aí, quando eu voltei para o movimento escoteiro, quando eu comecei a namorar a Larissa, ela me trouxe de volta para o movimento escoteiro. E aí, nessa época, ela já tinha um pouco de contato com o Fábio Giunti, que era o coordenador nacional da modalidade do ar na época, e o Marcos Aurélio, que era o coordenador regional da época. E já conversando com eles, a gente se ofereceu para ajudar no Catar. O Catar de Jovens desse ano, de 2010, era aqui em São José dos Campos, então juntou o útil ao agradável ali, né? A gente podia só pegar o carro, em 10 minutos a gente foi lá, ajudou no que dava. Só que desde então a gente nunca mais parou de ajudar. A gente ajudou nesse Qatar de 2010, aí em todos os Qatares de 2011, 12, 13, 14, 15 até hoje, a gente está aí envolvido ajudando. Inclusive, vocês podem até pegar, tem umas fotos do passado que vocês conseguem me ver dando Qatar com o vestido paramentado totalmente de caque, né? Era da modalidade básica, não era nem traje, na época era traje ou uniforme, né? Eu usava o uniforme caque mesmo. E com o tempo, a paixão e as coisas que foram acontecendo, a gente acabou migrando para a modalidade do ar em outro grupo escoteiro. E depois, com a vontade de expansão mesmo, a gente abriu o Santos Dumont aqui em São José dos Campos, que é um grupo bem novo. Legal, então, chefão. A aproximação foi realmente por meio de ser mão de obra dos catares. Mas tem uma relação profissional, né? Que você é da área, né? Da aeronáutica também, né? Então juntou aí o útil ao agradável, né? O conhecimento de todo o estudo que eu tinha, tanto eu quanto a Larissa, foi importante nesse ponto, né? A gente quis ajudar a deixar os jovens apaixonados por uma coisa que a gente é apaixonado. Eu sou engenheiro aeronáutico porque quando eu era criança, lá com 7 anos de idade, eu vi uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça e fiquei apaixonado por aquilo. Então, a gente quis compartilhar essa paixão e aí o Qatar foi o ambiente para isso e a modalidade do ar abraçou a gente tão bem que a gente não quis sair desse ambiente. A verdade é essa, né? Perfeito, chefão. Já que você é um apaixonado aí pela modalidade do ar, vou explicar para a galera o que é a modalidade do ar, né? Para todo mundo entender. E quiser dar uma pincelada na modalidade básica, né? Porque a grande maioria dos grupos são da modalidade básica, né? Que é da terra, né? Não, chama modalidade básica. Então, o que é a modalidade do ar? Quando e como que ela apareceu aí na história do escotismo? Bom, isso é bastante complexo de explicar, né? Mas vamos tentar.
A primeira ideia em relação à modalidade do ar, a escotismo do ar, vamos colocar esse termo, né? Não um termo de modalidade em si, mas quando a gente começou a pensar em escoteiros do ar, a primeira pessoa que a gente tem relato de ter feito essa elucubração foi o irmão de Baden-Powell, né? O Baden Fletcher Smith Baden-Powell. Isso aconteceu ali bom, isso é até muito empírico esse acontecimento, né? Porque a história da aviação e a história do escotismo são duas coisas muito contemporâneas. Você pega a própria história do Baden-Powell, né, o irmão mais novo, o irmão do Baden-Powell, ele é um dos pioneiros da aviação, porque ele estava tentando ali alçar voo, tudo. Desculpa. Antes do próprio voo do Santos Dumont, ele fez algumas tentativas e ele conseguiu decolar usando uma pipa. Aí não é um voo controlado, motorizado e tudo mais, é mais uma coisa na linha de uma asa delta, né? Que ele voa alçado com uma pipa. E aí vieram os balões, ele foi um grande entusiasta do balonismo. Então, quando o cara ele já estava nesse ambiente aeronáutico muito ligado à existência dele, aí o irmão dele aparece com uma ideia fantástica, que foi o escotismo, imediatamente o cara pensou, poxa, será que não dá para ligar essas duas coisas? E assim, ele realmente desenhou algumas coisas, fez alguns testes, discutiu isso. Em paralelo a isso, teve também o processo de criação do guidismo, né, do bandeirantismo, pela irmã deles, a Agnes Baden-Powell, e esse processo ele aconteceu, inclusive, tinha um negócio muito bacana que foi a criação da Liga Aérea Feminina, lá em 1911, lá na Inglaterra, que isso foi criado na escola de aviação do senhor, eu esqueci o nome dele, mas é o Graham, eu não lembro o primeiro nome, mas que é o cara que casou com a Agnes Baden-Powell. Então, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que eu desliguei o meu microfone aqui. Não, pode continuar. Então, beleza. Então, esse cara casou com a Agnes Baden-Powell, e na escola de voo dele tinha ali um negócio muito bacana que era uma liga aérea feminina, que era algo muito vanguardista para a época. Poxa, mulheres que estavam querendo voar ali, estavam conseguindo, não eram querendo, estavam praticando o voo. E dessa liga aérea feminina nasceu uma coisa chamada Liga Aérea Jovem, isso em 14 de outubro de 1911. E aí essa Liga Aérea Jovem, ela foi sendo vista pelo cara que na escola do marido da Agnes Baden-Powell, e aí essa coisa foi se costurando para que, inclusive, nessa mesma escola, em junho de 1912, ou seja, menos de um ano depois, aconteceu ali o primeiro curso de aviação para escoteiros. A gente pode falar que foi o primeiro Qatar do mundo, né? Outras coisas da história, né? O primeiro grupo escoteiro dito do ar, eles chamavam assim, Grupo Escoteiro do Ar, ele foi fundado na Inglaterra também em 1908, ou seja, até antes disso tudo ainda, antes do próprio bandeirantismo nascer, já tinha um grupo escoteiro dito do ar. Ele ficava numa igreja anglicana, as crianças do coral dessa igreja que eram parte desse grupo escoteiro. E tiveram várias outras experiências de escotismo ligado à aviação na primeira metade do século XX, em especial ali nos anos 20 e 30, 1920 e 1930, teve muita coisa nessa linha. Isso foi experimentado no mundo inteiro, né? Em especial na Europa, dos Estados Unidos, e aí quando chegou em 1937, foi inaugurado o primeiro grupo escoteiro do ar da América do Sul, que era no Chile. Ele não funcionou por muito tempo, ele teve uma vida... Eu esqueci agora quando foi que ele encerrou as atividades. Mas não foi curto também não, só não está aberto até hoje. Mas o primeiro grupo escoteiro do ar da América Latina, ele era no Chile, que ele foi inaugurado em 1937. E aí, quando a gente fala de Brasil, em 1938,
abriu no Sindacta, no que hoje é o Sindacta 2, lá em Curitiba, o grupo escoteiro do ar Tenente Ricardo Kirk, que foi o primeiro grupo escoteiro do ar do Brasil. Aqui no Brasil, começou todo um processo de elaboração de um programa de desenvolvimento dos jovens por meio de atividades aeronáuticas, e aí isso começou a se construir o conceito do que a gente chama aqui no Brasil de modalidade do ar, né? O que não quer dizer que foi a única ação, nem a primeira do mundo, mas que teve uma estruturação muito grande e detalhada, e que inclusive por muito tempo foi paralela ao desenvolvimento do jovem no movimento escoteiro. Isso aconteceu com muita força aqui no Brasil, por meio de um patrocínio muito grande do Jaime Janeiro Rodrigues, que é um nome que muita gente da modalidade do ar recorda, e tem vários grupos escoteiros em homenagem a ele. Ele é um dos 3 fundadores desse grupo escoteiro do ar Tenente Ricardo Kirk. E também por meio, aí o pessoal brinca que era um mentor intelectual da modalidade do ar nos seus primórdios aqui no Brasil, que é o professor Verdussen, que era um chefe escoteiro daqui de São José dos Campos, que ele era professor do ITA. Então, abriu-se o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aí criou-se um grupo, aí nos anos 60, criou-se um grupo escoteiro do ar dentro do CTA, que era chamado de Grupo Escoteiro do Ar CTA. CTA é a unidade da aeronáutica onde fica o ITA sediado. E ali, esse professor do ITA, ele também ajudou muito no desenvolvimento das atividades e do conhecimento aeronáutico dessa modalidade do ar que cresceu e se desenvolveu tanto aqui no Brasil. Resumindo de uma forma não tão curta, é isso. Certo. Agora, se tratando de números, né? Atualmente, sabe dizer pra galera que tá assistindo aí quantos grupos escoteiros no ar a gente tem aqui no Brasil? Dia 31 de dezembro de 2019, nós tínhamos 89 grupos escoteiros do ar com certificado de funcionamento emitido do ano passado, né, do ano de 2019. O número hoje ele está um pouco diferente disso, mas não é tanto. Abriram alguns grupos em 2020, mas essa realidade da pandemia, a gente sabe como que isso está afetando todo mundo, né? E nesses 89 grupos escoteiros do ar, a gente tem um efetivo de em torno de 7 mil jovens, 7 mil pessoas, né, jovens e adultos, que estão registrados nessas unidades escoteiras do ar. Não são todos grupos escoteiros, né, tem algumas seções autônomas, mas além desses 7 mil e poucos, tem também alguns outros que eles estão registrados em tropas do ar em outros grupos escoteiros. E você sabe, mas é uma outra dúvida, você sabe, pra galera que tá assistindo também, dizer se onde está mais, né, está diversificado os locais desses grupos, se está mais numa região, se está numa região mais norte, se tem mais do sul, se tem mais do sudeste? Bom, a região que tem mais grupos escoteiros do ar no Brasil é a região de São Paulo, que hoje ela conta com, eu estou com os números aqui, eu posso te dar exatamente. A região de São Paulo, ela conta hoje com 29 grupos escoteiros do ar. Aí, 29 não, 26. 26, fechou com 26 grupos escoteiros do ar ativos. Todos esses números que eu falo são grupos que têm certificado de funcionamento, né? Que é uma questão. Eu tenho que estabelecer um critério. O critério que a gente estabeleceu no início foi esse. São Paulo tem 26. Em segundo lugar, a gente tem Rio de Janeiro com 16. Em terceiro lugar, nós temos Rio Grande do Norte com 8 grupos escoteiros do ar. Aí, com 6, a gente tem algumas regiões. A gente tem Santa Catarina, a gente tem Paraná e a gente tem Minas Gerais com 6 grupos escoteiros do ar. E aí depois segue. E o Mika falou aqui dentro do país, né? E mundialmente, como é que é o desenvolvimento dos grupos escoteiros do ar aí pelo mundo? Tem alguns outros países aí que são destaque? Dentro das atividades, vocês têm contato com grupos de outros países? Como é que funciona isso aí? Bom, a modalidade do ar ela é sim mundial, né? Ela está presente em todos os continentes onde o escotismo está presente, mas ela não está em todos os países, né? Ela é muito forte mesmo na Malásia. Aliás, acho que os 3 países que eu posso citar, assim, além do Brasil,
Os 3 países que eu posso citar aqui têm uma modalidade bastante relevante, eu diria Malásia, Coreia do Sul e Egito. Eu acho que essas são destoantes, assim. Mas tem várias outras associações que têm modalidade do ar. Eu posso citar também Quênia, bom, a BSA, né, os escoteiros dos Estados Unidos, eles tiveram a modalidade do ar no seu programa até os anos 60, hoje ela está descontinuada, mas também existiu por lá. Então tem, assim, a modalidade do ar ela está realmente presente em vários locais do mundo. Cito como relevância realmente Malásia, Coreia do Sul e Egito ali, talvez um pouquinho atrás dessas duas. É interessante, né? E além né, de ter essa temática mais voltada para a ciência do voo, a modalidade do ar, né? Você pode citar para a galera que está assistindo e que não tem o conhecimento, né? As diferenças que você poderia falar assim, da modalidade básica e do ar? Bom, aliás, uma pausinha que eu vou beber água. Pode beber, pode. Bom, então vamos lá. Isso é muito importante. Essa pergunta é muito boa porque é sempre importante a gente falar isso e isso tem que ser repetido e ouvido várias vezes. O método escoteiro é um só. Uhum. Então, e é muito importante a gente sempre lembrar disso. O método escoteiro é o que nos define como escoteiros. Então, se a gente pratica atividades utilizando o método escoteiro, nós estamos praticando atividades escoteiras. O que acontece é que na modalidade básica desenvolve-se muito desenvolve-se muito desenvolvimento, foi ótimo, mas desenvolve-se muita progressão dos jovens. Os jovens se desenvolvem bastante utilizando o ambiente mateiro como motivacional, como atrativo. Vamos colocar assim, como atrativo, seria um termo melhor até que motivacional. A questão de você montar um acampamento e ali para o meio do mato, aí pegando o pessoal do Ramo Sênior, por exemplo, acampamentos de sobrevivência e não sei o que lá, que está tão famoso agora na internet, né? Lá na internet, na TV a cabo, Largados e Pelados, sobrevivencialismo, bushcraft, que aí, inclusive, tem essa coisa que no Brasil, bushcraft foi traduzido fora do movimento escoteiro como arte mateira. Dentro do movimento escoteiro, a gente traduziu o bushcraft como habilidade escoteira. Então, tem essa coisa na modalidade básica, realmente, o ambiente mateiro é o atrativo da coisa. Na modalidade do ar, a gente usa outro atrativo. A gente pega realmente como ferramenta motivacional o ambiente aeroespacial. Aí eu estou falando de navegação astronômica, pioneiros da aviação, os desafios que a gente enfrenta na evolução tecnológica, e aí a gente pega, inclusive, do passado, onde a gente fala que, poxa, lá nos 1600, Leonardo da Vinci estava pensando em voar. Isso já era motivador. E muito antes desse cara, da humanidade conseguir isso, esse cara, Leonardo da Vinci, chegou e falou que uma vez que a gente conseguisse alçar o voo, a gente nunca mais ia olhar para o céu do mesmo jeito. Porque a gente ia olhar lá para cima e falar, pô, já tive lá e para lá quero voltar. Então, isso é muito motivador. Isso é motivacional por essência. Aí na modalidade do ar, o que a gente faz é realmente utilizar dessa atração que a gente tem pelo voo, dessa coisa tão mágica e apaixonante, que mesmo aquela pessoa que tem medo de voar, ela acha o voo uma coisa fantástica. Ela fala, poxa, eu tenho medo, mas que é legal é. Então, Eu sou um deles. Pois é, aliás, você já tinha me falado isso, Mika. E isso é muito bacana. E quando a gente pega uma coisa que funciona, que é o método escoteiro, e coloca um procedimento muito bem desenhado em que o jovem ele corre atrás da sua evolução, do seu desenvolvimento, e acrescenta nisso ainda mais aquele temperinho apaixonante que é o sonho de voar, cara, de verdade, eu me arrisco a dizer, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, que um grupo escoteiro do ar bem estruturado, ele é mais atraente aos jovens de hoje do que qualquer outro grupo escoteiro. Porque voar é apaixonante.
E mesmo aquele jovem que mas ele não gosta da ideia de ir para o meio do mato, porque ele é mais, vamos pensar assim, os jovens mais puxados para a linha geek, a tecnologia é um negócio que a modalidade do ar abraça bastante. Então ele vai se sentir atraído pelo que a gente vai fazer. Ele chega no grupo escoteiro, vê um monte de jovens da faixa etária dele, que eles estão lá com solda, fazendo lá um rádio para conseguir se comunicarem com os outros, ouvir uma rádio AM ali, ou que eles estão pegando e construindo com bandejinha de isopor, um aeromodelo que eles vão brincar de acertar um alvo com aquele aviãozinho que eles estão construindo, ou que eles estão fabricando ali alguma coisa que eles vão utilizar para, sei lá, para medir a velocidade do vento, para conseguir identificar qual é a constelação que vai estar visível de noite. Cara, esse garoto, ele vai se atrair por isso. E, por outro lado, aquele garoto que gosta de acampar, ele vai chegar nesse ambiente, ele também vai se sentir atraído. Contamina, né, essa empolgação, né, porque é muito emocionante, né? O chefe Rudner também fez duas, né? Tem 2 lives disponíveis lá no Facebook, dos Escoteiros do Brasil. Quem puder, entra lá depois para acompanhar, assista para conhecer também, tem muita coisa bacana. E lá no primeira live que você fez, chefão, postou lá um vídeo extremamente... Nossa, eu fiquei emocionado depois que assistindo. Os garotinhos lá da aviação turca, né? É muito bacana aquele vídeo, né? Muito emocionante, é tocante, né? E além dessa questão emotiva, né? A gente também tem uniforme também é diferente, o lema é o mesmo. Como é que tem essas partes aí de diferenças? Bom, essas diferenças elas existem pelo não mútil também. Os uniformes, vamos falar. O movimento escoteiro no Brasil ele tem 2 indumentárias, né? Ele tem o uniforme e o vestuário. Então, os uniformes, eles são diferentes. Existem os 2 uniformes da modalidade do mar, o de embarque e o de desembarque. Existe o uniforme da modalidade básica, que é aquele CAC, todo o CAC. E existe o uniforme da modalidade do ar, que é uma camisa azul mescla e a calça, bermuda, saia azul marinho. O vestuário, que ele serve para qualquer modalidade, ele é o mesmo para todos nós. Então temos alguns, não são poucos, grupos escoteiros do ar no Brasil que eles usam vestuário. Então eles, vamos dizer assim, eles se vestem igual aos escoteiros do Brasil que usam vestuário, com a distinção de que esses grupos que utilizam vestuário, eles são incentivados a usar o distintivo da modalidade do ar em cima do bolso quando esse jovem não tem o catar ainda. Aí, até por uma questão de espaço, isso é sempre incentivado. Então, pegar assim, nos grupos que usam vestuário, a diferença visual seria... a diferença visual na roupa dos jovens seria esse distintivo sobre o bolso. Mas tem uma diferença que chama muito mais atenção, que é a atividade, né? Os jovens fazendo atividades mais ligadas à aviação, espaço, tecnologia e ao sonho de voar. Isso realmente chama bem mais atenção até do que a própria roupa que eles estão fazendo. Sim. Lembrando que somos todos escoteiros, né? Porque eu escutei no desfile uma vez, né? Aqui em Sorocaba a gente tem um grupo escoteiro do ar, o Albino Bueno de Camargo, inclusive um abraço ao pessoal do ABC. E no desfile uma vez eu escutei, né? Tava passando os grupos escoteiros e alguém falou: olha lá, são outros escoteiros, né? Tipo, não são outros, são escoteiros também, né? Só que escoteiros do ar. E, chefão, existe assim, dentro do grupo escoteiro, tem alguma dificuldade, alguma exigência específica dessa modalidade? Como é que funciona? Bom, essa é uma outra pergunta que também é muito boa, de fato. Todo escotista ele precisa correr atrás do que ele vai desenvolver junto dos jovens, né? Vamos pensar lá quando a gente começou a ser voluntário do movimento escoteiro, antes do curso preliminar, ou mesmo pensando no pessoal que entrou como adulto, mas mesmo o jovem, assim que ele ingressou no movimento escoteiro, ele chegou naquele ambiente, ele não sabia fazer as coisas ali ao redor dele, né?
Ele não sabia fazer nó, não sabia fazer amarra, ele teve que correr atrás e aprender isso. Então vamos pegar essa realidade do escotista, do voluntário, que ele entrou como adulto, então ele não sabia fazer nós e amarras, ele não tem essa bagagem de ter sido membro juvenil. Então, quando ele ingressa, ele tem que correr atrás para aprender aquilo que será desenvolvido junto dos seus jovens, o programa educativo. Aí a gente está falando de curso preliminar, intermediário agora, avançado e tudo. E aí, nesses cursos, ele corre. E fora desses cursos também, junto dos seus colegas de voluntariado lá na unidade local, do seu assessor pessoal de formação, ou da sua curiosidade pesquisando no YouTube, ele vai pegar e vai aprender a fazer nó, vai aprender a fazer amarra, vai aprender a fazer fogueira, abrigo natural, um monte de coisa. Isso, por vício de linguagem, a gente realmente chama aqui no Brasil de habilidades escoteiras, né? Só que isso inclusive, eu coloco muito que é esse termo, isso é um vício de linguagem nosso dentro do movimento escoteiro, porque isso seriam realmente exigências específicas da modalidade básica. Porque essa coisa do campismo, da arte mateira, é a característica da modalidade básica. Um escotista, ao ingressar num grupo escoteiro do ar, ele tem que correr atrás também de aprender alguma habilidade aeroespacial, mas pelo amor de Deus, eu não estou falando de profissionalização. Não é que esse cara, para entrar num grupo escoteiro do ar, ele tem que ser engenheiro, piloto, meteorologista, tirar brevet, nem nada disso. Ele tem que ser capaz de explicar para um jovem por que o avião voa. E nessa questão aí, E já assim, falando, né? Desculpa te cortar. Já nessa questão, aí, pra você engatar já na resposta, existem cursos específicos para modalidade do ar? Existem cursos onde a gente vai desenvolver o conhecimento técnico que a gente aplica num grupo escoteiro do ar ou em atividades escoteiras voltadas ao ambiente aeroespacial. Aí, esses cursos aqui no estado de São Paulo, vamos dizer, tem o CATAR, o curso de aperfeiçoamento de técnicas aeronáuticas, e tem o que a gente chama de curso, que chamava, né, até ano passado o nome era Curso Técnico de Programa Educativo Aplicado na Modalidade do Ar, que aí o pessoal resume, para ficar mais fácil de falar, CTA. Entendi. Aí, agora que eu estou na coordenação nacional, a gente está trabalhando o desenvolvimento do programa desse segundo curso. Bom, primeiro que ele vai deixar de se chamar curso, ele vai ter um outro nome que vai ser mais alinhado com a nomenclatura da Política Nacional de Adultos do Movimento Escoteiro, mas a ideia é oferecer esse desenvolvimento, essa oportunidade de aprendizado para o Brasil inteiro, de uma forma que a gente está trabalhando para ser EAD, inclusive. E o Catar é só aqui na região São Paulo? Desculpa. Não, o Catar tem... Sim, o Catar é nacional. O CTA também ele acontece em várias outras regiões. Como não são todas as regiões do Brasil que têm grupos escoteiros do ar, não são todas as regiões do Brasil que aplicam o Catar. Mas você pega, por exemplo, eu cito o trabalho muito unido que o Nordeste faz, que uma região promove uma iniciativa de formação e essa iniciativa é aberta para todos. E o pessoal vai e participa. Então, vai lá, o Ceará organiza um Catar, você vai gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, de tudo quanto é canto, fazer aquele curso lá. Eles realmente conversam e se organizam para realizar essas iniciativas de formação em conjunto. Então, não tem o Catar em todo o país, mas ele não é um curso exclusivo do estado de São Paulo, certamente. Inclusive, daqui a pouco vai aparecer uma novidade aí a esse respeito. Novidades em breve, novidades em breve. Novidades em breve. Mas o Catar, ele vai dividindo então nesses dois tópicos, né? O Catar, que existe faz muito tempo no Brasil inteiro, ele trabalha o desenvolvimento de conhecimento técnico aeroespacial, aí ensinar como que avião voa, ensinar a fazer um aeromodelo bem feito, conversar sobre como que funciona as correntes térmicas, como que aparece, como que nasce uma nuvem e que tipo qual é a nomenclatura dessas nuvens, como que a gente consegue diferenciar uma aeronave da outra, e umas outras coisinhas nessa linha.
E aí, daí no Catar de Adultos, a gente fala sobre essa questão de como que isso pode ser útil na atividade de sede. Mas aí, quando a gente fala dessa outra iniciativa de formação, de falar de programa educativo com uma aplicação de temática aeroespacial, aí a gente está falando realmente de um momento de aprendizagem voltado à atividade de sede mesmo. Aí é como uma unidade local, de qualquer modalidade, de qualquer lugar do Brasil, sediada ou não em ambiente aeronáutico, pode ser sediada numa escola, num hospital, numa praça, em qualquer lugar, ele consegue trabalhar realmente com o jovem essa motivação que, gente, funciona, acredite, pode ter certeza. É apaixonante. Uma pergunta que eu já vou engatar rapidinho aí. O Catar exclusivo para grupo escoteiro do ar ou qualquer chefe que quiser fazer o Catar adulto para aproveitar esse aprendizado, ele pode fazer? Falando sobre a realidade de hoje, isso não foi sempre assim, mas a realidade que se trabalha hoje no Brasil é que não existe nenhuma iniciativa exclusiva para X ou para Y. Tanto os catares, bom, de adultos ou de jovens, todas as iniciativas da modalidade do ar, elas são abertas a todas as outras modalidades. Assim como os distintivos, né? A gente pega, por exemplo, a insígnia de aviador, a insígnia de aeronauta, que são as insígnias de modalidade lá do ramo escoteiro e do ramo sênior, no caso da modalidade do ar. Um jovem de um grupo escoteiro básico, ele pode tirar as 3 insígnias de modalidade. Ele precisa, para o Lis de Ouro, para o escoteiro da pátria dele, tirar da modalidade dele. Mas se ele quiser, ele pode tirar de outra modalidade. Então, é nessa linha de pensamento que realmente a gente trabalha. Aí, o Catar, ele não é exclusivo para a modalidade do ar, mas ele é certamente muito interessante para quem é de um grupo escoteiro do ar. Falando para um adulto no Catar de adultos ou para os jovens de um grupo escoteiro do ar no Catar de jovens, né? Tá mudo. Tá mudo. Voltei. Então, falando aí dos jovens, né, que você citou agora. Então, existe o Catar para o jovem e tem outras atividades, distintivo exclusivo da modalidade do ar? Exclusivo não tem, né? É isso que eu estava até falando agora. Os jovens, para um escoteiro de um grupo do ar ser Lis de Ouro, ele precisa tirar a insígnia de aviador, mas ele pode tirar as outras. Para um sênior de um grupo do ar ser escoteiro da pátria, ele precisa da insígnia de aeronauta, mas ele pode tirar as outras. O Catar, ele não é exclusivo, os jovens de um grupo básico do mar, ou obviamente do ar, ele pode fazer o Catar. E outras atividades, o que são as atividades que a gente tem na modalidade do ar, né? A gente, cara, inclusive até é legal, assim, também o vício de linguagem, né? A atividade da modalidade. O que a gente pode falar é que existem os eventos que trabalham a temática aeroespacial, e aí, por vício de linguagem, a gente chama de eventos da modalidade do ar. Aí é como a gente cita, Catar, Grande Jogo Aéreo, Aerocampo e por aí vai. Ainda na questão do jovem, o Catar jovem é para escoteiro e sênior, pioneiro, tem uma idade? Aí depende de como que cada região trabalha esse conceito, né? Vou falar da realidade da região São Paulo, né? Na região São Paulo, já que vocês são de São Paulo e eu moro em São Paulo também, mas pensando que o Soroscouts ele estaria mais alinhado com o que é feito no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o Catar de jovens ele é aberto para escoteiros e sêniores. Aí os escoteiros, aliás, Larissa, me corrija se eu estiver errado, se vocês atualizaram isso e eu perdi, mas os escoteiros eles têm que ter 13 anos ou estar na etapa de rumo, ou um ou outro. Então ele pode ter 11 anos de idade, mas se já estiver em rumo, ele pode fazer Catar, ou se ele tiver 13 anos na etapa de pista, ele pode fazer Catar também. Aí sênior, sem restrição, mas tem um critério de seleção também, acho que por questão de quantidade de vagas, para priorizar aquele jovem que ele tem mais interesse no mundo aeroespacial. Aí tem também o requisito de pelo menos uma especialidade da modalidade do ar, se eu não me engano, em qualquer nível, ou 1, ou 2, ou 3.
Certo, Essa é a realidade do requisito do Catar de Jovens aqui no estado de São Paulo. Eu sei de outras regiões que fazem diferente, mas aqui em São Paulo é isso que se pratica. E nessa questão dos eventos que acontece na modalidade do ar, né? Você pode explicar para a galera tipo, quais são esses eventos, se tem os mais comuns, né? Os eventos mais comuns são feitos baseados na temática do ar? Bom, vamos lá. Hoje, o mais comum, que acontece todos os anos, é o Grande Jogo Aéreo. Então, todo ano, a Coordenação Nacional da Modalidade do Ar, junto da Equipe Nacional de Programa Educativo, da Direção Nacional de Métodos, publica o programa do Grande Jogo Aéreo, que é uma ficha de atividade voltada para os 4 ramos, de lobinho a pioneiro, onde eles trabalham o desenvolvimento de algum tópico de temática aeroespacial. Este ano, por exemplo, a gente está falando do Grande Jogo Aéreo, o tema de engenharia aeronáutica. Aí são 70 anos de engenharia aeronáutica no Brasil. Esse é o tema do Grande Jogo Aéreo de 2020. Ele é facilmente adaptável para essa realidade online, ele foi divulgado antes da pandemia, mas ele é muito fácil de ser adaptado. Região Minas Gerais, inclusive, realizou de maneira regional e que com participação de várias outras regiões e do Chile, do Grande Jogo Aéreo deles nesse mês agora que passou, agora em julho, passou, ainda estamos em julho, mas essa atividade, ele acontece todos os anos de forma descentralizada e incentivamos que todo mundo pratique, porque a gente se esforça bastante para ser bem divertido e o tema é todo ano diferente, então é realmente atraente e variado. Outras atividades, torneios de aeromodelismo, os grupos escoteiros do ar, eles têm por atratividade, eles têm um costume de realizar torneios de aeromodelismo. Aerocampo, esse infelizmente faz muito tempo que não acontece aqui no estado de São Paulo, mas e em nível nacional, o último Aerocampo Nacional aconteceu em 2009, faz 11 anos. Ele ia acontecer este ano de novo, lá em Fortaleza, depois de muito tempo sem, mas a realidade que nos foi trazida, infelizmente, tirou essa oportunidade. Então não teremos Aerocampo Nacional este ano. Mas a gente está correndo atrás para que o Aerocampo Nacional em algum ano aí aconteça de novo. Mas tem os aerocampos regionais acontecendo, tem vários marcados. Eu estou sabendo de 2 aerocampos regionais já agendados para 2021, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aqui pertinho. Então já fica a informação para quem quiser. Tem outros que estão sendo planejados também. Aí o aerocampo, ele já é um acampamento de grande porte e tudo. Ele tem aquelas características como se fosse... É que a gente não pode chamar de Jamboree do Ar, porque Jamboree do Ar é o J. Mas que aí é mais ligado a radioescotismo, não ao mundo aeroespacial. Mas o aerocampo seria realmente esse momento onde jovens, não só da modalidade do ar, os aerocampos são abertos, mas de todos os lugares do Brasil se encontram ali para praticarem, aí sim, atividades de cunho aeroespacial juntos. Torneios de foguete, construção de foguetes diferentes, aeromodelos, bases temáticas, várias coisas. Temos os Catares, né? Catar 2, que às vezes acontece em algumas regiões. Aqui no estado de São Paulo, o Catar 2 de jovens, ele sempre tem um tema específico. Teve planadores, astronomia, eu não lembro se teve outro tema, mas, bom, planadores e astronomia são 2 exemplos. Teve um de meteorologia? Bom, tiveram esse... Assim, é sempre assim, aqui, o que o pessoal aqui costuma fazer é isso, pegar um tema específico e entrar um pouco mais no detalhe. Aí é uma inserção maior naquele tema. Perfeito. E o chefe estava falando sobre essa possibilidade, né, do jovem que é da modalidade básica ou do mar poder conquistar aí alguns distintivos da modalidade do ar. E qual a função do chefe aí? Olha, eu sou o chefe do meu grupo escoteiro do mar. Tipo, eu não manjo nada da aeromodelo. Como é que
eu posso ajudar o jovem a conquistar esse distintivo, né, do ar, ou o jovem vem pedindo atividades, né? E como é que pode ser feita essa relação aí? Se o meu grupo não é do ar. Eu adoro citar como exemplo primeiros socorros, porque eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou socorrista, mas se os meus jovens querem, e inclusive na progressão no movimento escoteiro, para ele alcançar o Lis de Ouro, escoteiro da pátria, ele tem que tirar a especialidade de primeiros socorros. Então, se o jovem quer trabalhar primeiros socorros, eu tenho que encontrar uma forma de promover àquele jovem aquela oportunidade de desenvolvimento desse conhecimento. Então, quando a gente fala de conhecimento técnico aeroespacial, é a mesma coisa. Se um jovem de um grupo do mar, por exemplo, um exemplo, aliás, muito comum. Corte de Honra se reuniu e eles decidiram que o ciclo de programa a ser desenvolvido agora naquela tropa vai ser modalidade do ar. Aí que já aconteceu algumas vezes agora dentro dessa realidade que acontece muito. E algumas vezes o chefe de seção conhece alguém que me conhece e aí consegue meu telefone, me manda um WhatsApp. Oi, chefe Rudner, boa tarde, não sei o que lá, aqui é fulano de não sei aonde. Os meus jovens querem desenvolver modalidade do ar, me ajuda, o que eu faço? Socorro! Não precisa, obviamente, me procurar, né? Tem várias formas e uma forma muito interessante que em várias vezes a gente até faz isso com o jovem é convidar ele a correr atrás. Pesquisa, vê o que você descobre, me apresenta e aí a gente trabalha alguma coisa junto. E aí nesse tempo o escotista ele corre atrás também para entender o mínimo daquilo e ajuda o jovem a correr atrás daquele conhecimento que eles querem desenvolver. A gente, como coordenação, está disponível para ajudar ao máximo que os nossos braços alcançarem, certamente. Mas, da mesma forma que em primeiros socorros, não é sempre um médico, um enfermeiro ou um socorrista que dá essa atividade para o jovem, e mais ainda, não é só um médico, um enfermeiro, um socorrista que é escotista, e mesmo assim, o escotista aqui, engenheiro aeronáutico, tem que dar um jeito da sua seção se desenvolver nessas competências. Para um escotista do grupo do mar, mesma coisa. Ele não vai trabalhar só marinharia com os seus jovens a vida inteira, né? Uma dessas outras coisas pode ser o conhecimento aeroespacial. Top. E nessa questão, o jovem vai estar lá na Corte de Honra, escolher um tema da modalidade do ar para trabalhar esse semestre ou esse ciclo. Uma questão que é possível uma modalidade básica ter uma tropa do ar ou do mar dentro do seu grupo? Se é possível, um grupo da modalidade básica ter uma tropa da ter modalidade uma tropa do ar. Isso. Muito boa essa pergunta também, que é sempre importante a gente ressaltar, né? Regra 31 do POR, parágrafo 1. Ela diz exatamente esse texto. Quando a maioria das sessões dos ramos escoteiro e sênior de um grupo escoteiro adotar a modalidade do mar ou do ar, o grupo escoteiro poderá adotar a denominação de grupo escoteiro do mar ou do ar, conforme o caso. O que esse texto quer dizer? Que uma unidade escoteira local ela pode ter tropas, que são as seções do ramo escoteiro e sênior, de modalidades diferentes. E aí, quando a maioria dessas tropas for da modalidade do ar, o grupo pode se chamar Grupo Escoteiro do Ar. Quando a maioria dessas tropas for da modalidade do mar, o grupo pode se chamar Grupo Escoteiro do Mar. Então, sim, um grupo escoteiro da modalidade básica, ele pode ter uma tropa escoteira do ar e uma tropa escoteira do mar. Inclusive, ele pode até, em alguma sessão, não ter a tropa da modalidade oficial daquele grupo. Um grupo escoteiro básico, ele pode ter como sua única tropa escoteira a modalidade do ar, porque aquela corte de honra se reuniu e escolheu que a modalidade daquela tropa a partir de agora vai ser uma tropa do ar. Teve a assembleia de tropa, eles ratificaram essa decisão e pronto, a modalidade daquela tropa é a modalidade do ar.
E você, aqui em Sorocaba a gente tem uma situação, a gente tem o grupo escoteiro Agnes Baden-Powell, que é básica, e eles têm uma tropa sênior que é do mar. Você tem notícia aí pelo Brasil? Tem muito grupo que faz isso, que tem uma tropa diferente da modalidade? É menos do que eu queria, mas tem alguns. E Se a você, sensação se você falar assim, qual que é o meu sonho? O meu sonho de consumo, se falar o que eu mais queria, era que todos os grupos escoteiros do ar tivessem uma tropa básica, todos os grupos escoteiros do Brasil tivessem uma tropa básica, uma tropa do ar e uma tropa do mar. Nos ramos escoteiro e sênior, que é onde hoje tem essa separação. E aí o jovem, quando fosse chegar naquele ramo, escolhesse, eu quero ir para morrer, eu quero me desenvolver porque eu me identifico mais com aquela modalidade. Eu só acho que as tropas escoteiras do ar elas iam inchar muito, porque a modalidade do ar é mais legal. Mas esse era realmente o meu sonho. Eu queria que todo jovem tivesse a oportunidade de se desenvolver na linha que ele quisesse, que ele se sentisse mais atraído. Você citou aí, né, o POR, né, sobre essa situação da mudança, né? Então existe a possibilidade da tropa ser de outra modalidade e o grupo inteiro mudar, né? Você falou da nomenclatura e a modalidade. Como é que funcionaria? Como é que existe? É comum? Não é comum, não é incomum também, não é raro. Esse ano a gente teve algumas movimentações assim, algumas de grupos que resolveram ser do ar, e aí, que eu me recorde agora, só uma que foi na direção oposta, que foi de um grupo escoteiro lá do Amazonas, mas que era do ar e virou básico, mas pelo entendimento atual, essa adoção de uma modalidade para todo o grupo, assim, o grupo vai passar a se chamar de Grupo Escoteiro. Vamos criar um pouco. Grupo Escoteiro Ipanema de Sorocaba, ele resolve ser do ar. Aí, para o Grupo Escoteiro Ipanema de Sorocaba se tornar um Grupo Escoteiro do Ar Ipanema, isso precisa ser ratificado precisa ser aprovado pela Assembleia do grupo. Então, precisaria ser item de assembleia, e aí na assembleia se decide que a partir de então a modalidade do grupo vai ser modalidade do ar. Aí ele faz essa migração, manda a cópia dessa ata para a região e a região muda a modalidade do grupo lá no Paxto. Top. E na questão, né, de abertura de um grupo escoteiro do ar, tem alguma diferença de abrir, né? Eu conheço mais como abrir do básico, né? Não sei se tem alguma coisa a mais que precisa ter para poder abrir um grupo do ar. Tem algum procedimento a mais ou é a mesma coisa? Olha, o procedimento é igual. São iguais para abrir um grupo escoteiro básico do ar ou do mar. Mas aí eu cito que ao você abrir um grupo escoteiro do mar ou do ar, você vai ter ainda uma facilidade a mais, porque você vai ter um coordenador regional do ar ou do mar que vai acompanhar o grupo e auxiliar nesses primeiros passos. Da mesma forma que o comissário distrital também vai fazer. É que na abertura de um grupo escoteiro básico, você vai ter ali o grupo escoteiro padrinho e e o comissário distrital apoiando os primeiros passos desse grupo. Quando a gente fala de um grupo de modalidade, aí a gente coloca que realmente, além dessas duas entidades, né, o grupo padrinho e o comissário distrital, você vai ter ali a coordenação daquela modalidade e toda a união que a modalidade tem na região para auxiliar esse grupo nesses primeiros passos. Então, nesse ponto, também é até mais fácil abrir um grupo do ar ou do mar, porque você vai ter esse apoio de mais pessoas te ajudando. E aí, mais gente ajudando e torcendo a favor, né? Isso ajuda certamente. No mínimo, as vibrações que a gente recebe são mais positivas. Perfeito, irmão. E, bom, lá no site dos Escoteiros do Brasil, né, a gente estava pesquisando, aqui da região São Paulo, no caso, tem um trecho bem bacana, está escrito assim, ó, reconhecendo a importância dos escoteiros do ar na formação dos jovens brasileiros e a formação de vocações aeronáuticas, em 1951, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Nero Moura, que foi do primeiro grupo de aviação de caça Sentapua, editou uma portaria determinando que todas as unidades da aeronáutica do Brasil prestassem apoio às tropas escoteiras do ar.
E essa portaria foi ratificada em 82 por então ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos. E aí a pergunta, esse apoio existe? Atualmente, como é que é essa relação dos escoteiros do ar com a Aeronáutica do Brasil? Bom, esse apoio existe. O apoio que a FAB nos dá eu considero muito bom esse apoio, essa relação FAB, modalidade do ar, ela é muito boa. Mas como toda relação descentralizada de duas instituições, as pessoas fazem diferença, né? Então, se você pega um comandante de uma unidade, de uma organização militar que ele não está agradado, não estou falando de forma pejorativa, que ele não, mas assim, que ele teve algum problema com as pessoas daquele grupo escoteiro específico, certo seja quem for, certamente se há uma cisão, o contato é menor, o apoio é menor. Agora, se estamos falando aí de tempos de paz, onde um é relevante na existência do outro, aí é só realmente colher os louros, os frutos dessa situação, né? É a mesma coisa que o envolvimento na comunidade. Se o grupo escoteiro tem um envolvimento bom em sua comunidade, a comunidade abraça o grupo, ajuda no grupo no que ele precisa. Agora, se o grupo uma nave espacial ali que não tem contato nenhum com o ambiente ali do lado de fora, o jovem ele é teletransportado para dentro do grupo, faz atividade, depois é teletransportado para sua casa, aí a relação do grupo com a comunidade não vai ser tão boa. Se por acaso acontecer alguma coisa e o grupo precisar de apoio, talvez esse apoio não aconteça. Inclusive, a gente teve alguns relatos no ano passado de grupos que tinham aquela mesma sede há décadas, perdendo a sede, e ninguém nem. Poxa, que tinha um grupo ali, nem sabia. Nem perceberam, né? A comunidade nem viu. Exatamente. Então, a mesma coisa é com as organizações militares, né? Se a nossa participação ali junto da organização militar ela é relevante, a organização militar ela vai apoiar o grupo. E isso, assim, além dessa declaração, a portaria, inclusive, ela foi atualizada, existe a portaria número 914/GC3, de 26 de setembro de 2003, que saiu no Diário Oficial de 29 de setembro de 2003, ela ratifica e atualiza essa portaria. Então foi até bom você falar, eu não sabia que no site da região São Paulo ainda estava a portaria de 82. É legal atualizar, eu vou passar isso para a coordenação regional de São Paulo. Mas é muito mais do que isso, né? É uma questão de se o grupo ele é relevante, se ele tem uma participação ativa e uma relação amigável com a organização militar, a tendência é o apoio ser cada vez mais fortalecido. Cito, por exemplo, essa ideia desse apoio. Tinha uma época que o comandante de uma base aérea, eu não vou citar muitos nomes, tá? Mas o comandante de uma base aérea que tinha um grupo escoteiro do ar sediado lá, ele resolveu, porque naquela época essa base aérea ela estava vendendo, cedendo pedaço do seu terreno, e por acaso um dos pedaços que estava indo embora de dentro da área da base aérea era a área onde ficava a sede do grupo. Aí o grupo, não, mas a gente está aqui há décadas e não tem como então deslocar a gente para outra área aí dentro, a gente quer continuar esse apoio, olha a nossa história, como fomos relevantes aí, não sei o que lá. Mas aquele comandante específico, ele não gostava de escotismo, sendo bem... E ele não estava querendo apoiar muito. Aí nessa época eles recorreram a mim, aí eu recorri às minhas instâncias superiores, porque eu não faço nada sozinho. Aí a gente conseguiu conversar com o comandante da Força Aérea Brasileira, a quem essa base aérea se reportava na época, e conversando com ele, pedindo apoio e tudo. Ele falou, ele falou para mim com essas palavras: olha, Rudner, não se preocupe, enquanto existir uma base aérea tal, existirá um grupo escoteiro dentro dessa base aérea, um grupo escoteiro do ar dentro dessa base aérea. Ele falou desse jeito. Isso é muito legal, né? Não, isso é muito legal, mas fica mais legal ainda porque ele falou, mas eu quero uma contrapartida. Aí eu, vixe, lá vem.
Eu quero que vocês abram um grupo escoteiro do ar aqui, no meu comando, que não tinha ainda. Sensacional, chefe. Poxa, que legal. Aí, menos de 6 meses depois, a gente abriu um grupo escoteiro do ar naquele ambiente. Esses 2 grupos existem até hoje. O grupo escoteiro daquela base aérea que ia ser desalojado, ele continua dentro da base aérea, com a mesma atuação que sempre teve. E temos um grupo escoteiro do ar novo, dentro de uma outra unidade da Força Aérea Brasileira, que foi aberto e está lá firme e forte até hoje, criado a pedido do comandante da época. Top. Né? E como uma sugestão aos grupos escoteiros do ar, ou quem tiver mais interessado, básico ou do mar, quais outras parcerias os grupos escoteiros podem procurar, né, para realizar atividade ou evento, desenvolver qualquer coisa, né, referente à modalidade do ar? Você pode dar uma sugestão para a rapaziada que está assistindo? E essa é muito importante porque, inclusive, ajuda a gente a entender que modalidade do ar não é grupo escoteiro da Força Aérea Brasileira, né? Porque a gente não está falando só de organizações militares. Assim, a gente falou muito da FAB, porque a FAB nos apoia bastante, e nos apoia bastante e muito bem, mas existem outras entidades que são muito afinizadas com a ideia da modalidade do ar e que, assim, mesmo que não seja para ser sediado naquela entidade, é legal sim os grupos procurarem, os grupos escoteiros do ar ou demais interessados, né, procurarem essas entidades. Aí eu cito aeroclubes. É de profundo interesse de um aeroclube ter um grupo escoteiro na sua sede. Mas, assim, é mais importante para eles do que para a gente. Aeroclubes bem organizados, né? Vamos colocar. Para o aeroclube. Existindo o aeroclube, é importante para aquele aeroclube ter um grupo escoteiro. Por quê? Porque a realidade brasileira recente, pegando assim dos anos 80 para cá, é que a população dos aeroclubes foi envelhecendo. Então, o aeroclube ele precisa se rejuvenescer, ele precisa de novos ares. E aí, a ideia de você pegar e levar a família toda para dentro do aeroclube, para o aeroclube é fantástica. E aí você pega, tendo um grupo escoteiro dentro do aeroclube, parceria com o aeroclube, você está falando de, beleza, tá indo lá o pai, a mãe e os 3 filhos, vamos pensar numa realidade mais atual. O pai, a mãe e os 2 filhos estão indo para aquele ambiente do aeroclube. Em algum momento, pode ser, por exemplo, fora do horário de atividade, vamos pensar, atividade sábado de tarde. Sábado de manhã, o pai que está vendo aquele avião, todo sábado de tarde vê avião decolando, pousando, decolando, pousando, decolando, pousando, que o filho, por acaso, ganhou um voo do aeroclube quando ele recebeu o escoteiro da pátria dele. Aí ele recebeu o distintivo do escoteiro da pátria na porta do avião, decolou, quando ele pousou, ele estava lá já com o distintivo costurado no uniforme ou qualquer coisa assim. Esse cara ele vai se apaixonar pelo ambiente também. A aviação não é apaixonante só para o jovem, ele é apaixonante para adulto também. Então, certamente, se o poder aquisitivo dessa família permitir, esse cara ele vai procurar, ou no domingo, ou no sábado de manhã, em algum outro momento, virar piloto, participar do aeroclube. Frequentar o espaço. Frequentar o espaço, fazer parte daquilo. E aí o aeroclube ele vai ganhar mais um sócio que paga lá a mensalidade, que mantém o aeroclube e tudo mais. Isso foi inclusive tema de um estudo muito grande que eu fiz quando eu estava na coordenação regional, de identificar quais eram os aeroclubes que teriam capacidade de receber novos grupos e tudo mais. Esse estudo foi feito, elaborado, apresentado para a diretoria regional da época e foi entregue para eles. Espero que eles estejam fazendo alguma coisa com isso hoje, mas foi feito e estava lá com eles. Foi apresentado, inclusive, para a equipe de crescimento e expansão da região na época e tudo. Mas também não é só aeroclubes. A gente fala também de clube de aeromodelismo, escolas. E eu não estou falando de escola de aviação, meu Deus, de comissariado ou qualquer coisa assim, não. É escola mesmo, o ambiente estudantil, ele é interessante porque tem professores de física que podem ensinar
ajudar aquele chefe do grupo do mar, que a gente falou agora há pouco, um professor de física, ele é capaz de ensinar para o jovem como que o avião voa. Se esse professor de física for escotista, então ele vai conseguir explicar de algum jeito para o jovem. Então, escolas são capazes de ajudar, faculdades, obviamente, observatórios astronômicos, gente, astronomia é uma coisa fantástica, é da modalidade do ar, e esses caras adoram deixar a molecada apaixonada pelas luas de Júpiter, ou pelo cometa que está passando aqui agora, a gente consegue ver grêmios de radioamadorismo. Radioamadorismo é modalidade do ar. ICMBio, eu quis falar do ICMBio de propósito, porque a gente esquece que ornitologia é uma especialidade da modalidade do ar. Então, se você pega uma pessoa que gosta de estudar pássaros e como que eles voam, comportamento de aves e essas coisas, isso é um conhecimento profundamente ligado à modalidade do ar. Então, sim, o ICMBio pode ajudar em alguma coisa, assim, obviamente, como grupo de ornitologia. E se mesmo assim não tem nada disso disponível, vocês têm os coordenadores distritais da modalidade do ar, os coordenadores regionais da modalidade do ar e vocês têm a coordenação nacional da modalidade do ar para ajudar. É isso aí, galera. Ó, Rudinão tá aí, ó, pra ajudar quem quiser. É só mandar mensagem pra ele no WhatsApp, qualquer hora do dia, 24 horas. Ele tá disponível pra responder vocês, hein? Na medida do possível, eu vou responder. Nossa, chefe, olha, sensacional, viu? Eu queria, olha, a gente vai ter que partir para o encerramento, dado o nosso horário, nosso tempo de programa, né? Então, assim, nossa, gratidão imensa pela sua presença aqui no nosso programa. Já fazia um tempão já que eu estava querendo que você viesse participar conosco, né? E agora calhou aí as agendas, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Agora o espaço é seu aí para suas palavras finais. Olha, pessoal, eu queria agradecer ao Mika, ao Randall, pela oportunidade da gente ter essa conversa aqui. Eu gosto de dizer que quanto mais eu falar para vocês o tanto que eu sou apaixonado pelo sonho de voar, mais pessoas eu vou conseguir deixar apaixonadas também, porque essa paixão é verdadeira. E não tenham dúvidas. O sonho de voar, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de jovens. A modalidade do ar, ela pode ser, assim como a modalidade do mar, assim como o radioescotismo, essas coisas um pouco fora da caixinha, elas podem ser aquela coisa que está faltando para o grupo escoteiro engrenar. Porque de repente, aquela molecada que está ali agora junta, ela pode estar se dispersando porque a gente não está oferecendo algo a mais para eles. Então, sendo algo a mais, você não precisa dizer, eu sou o escoteiro do ar. De repente, aplica um ciclo. Conversa com a molecada e se coloca esse desafio. Aplique um ciclo de programa com temática aeroespacial. Astronomia, voo, ornitologia, meteorologia, que é útil para todo mundo. Aplica isso. Depois vê o resultado. Mas aplica de paixão, de coração. Vai lá e se esforça. Da mesma forma que assim que você começou a ser voluntário, você se esforçou para aprender a fazer a amarra quadrada, a amarra diagonal, tripé, tudo isso, se esforça agora para trabalhar isso com a molecada. Depois vê o resultado. E aí verifica se valeu a pena ou não. Eu acho que vai valer. Então, muito obrigado. Estejam sempre com a certeza de que, na medida do meu possível e do possível de todos aqueles da nossa equipe, as coordenações de modalidade do ar, nacional e regionais e distritais, elas vão ajudar. Os grupos escoteiros do ar, eles vão ajudar. Grupo escoteiro básico que quer trabalhar a modalidade, procura um grupo do ar que for aí perto, ele vai ajudar, feliz, tenho certeza disso. E conta sempre com a gente. E o mais importante, apaixonem os seus jovens pelo escotismo. A gente tenta do nosso jeito também, mas o método é o mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e sempre alerta. É isso, eu não sei nem o que eu vou falar aqui mais agora. Não, eu conheço o Rudney aí há bastante tempo, né? Sei, né, como ele é engajado no movimento escoteiro, sei como ele gosta, né, da modalidade do ar, como é que ele tem mais conhecimento, eu acho, né? Mas o Rudney é um cara muito bacana, eu conheci ele faz acho que uns 7, 8 anos já. Então,
Eu sei que ele é a pessoa certa para estar aqui, né? Falei pro Randall que ele é a pessoa certa para estar comentando sobre a modalidade, passar esse conhecimento para as pessoas. Então, Rudner, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui hoje, né? Então, pessoal, não esquece de mandar uma mensaginha lá, que se está com dúvida, manda uma mensaginha pro Rudner, que ele vai estar lá para responder vocês, né? Muito obrigado aí, mais uma vez. Beleza, chefão. Então, nossa gratidão imensa aí pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí dentro da coordenação nacional. E muito obrigado. Espero que esse programa repercuta aí muito bem aí no meio escoteiro e fora dele também. Beleza, gente? Então a gente encerra esse bloco. Chefe Rudner, nosso sempre alerta aí. Muito obrigado, viu? Até a próxima, pessoal. Muito Sempre obrigado. alerta, hein? Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.